Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM. Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva pela sua Rádio UFSCar 95,3. Você nos acompanha pelo dial, sintonizando o radinho do seu carro, radinho de pilha, qualquer tipo de rádio que pegue a frequência FM aqui na cidade de São Carlos. Você sintoniza 95,3 e vem com a gente até as 9 com muito esporte, muita informação e muita descontração no melhor programa esportivo do FM São Carlense. Um salve também para você que nos acompanha via Facebook, na live do Facebook, uma galera já acompanhando aqui. A Maria Amália, o Cominote, treinador de goleiro, o Júlio César já esteve aqui com a gente, treinador de goleiros do Grêmio São Carlense. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio. A Senise Risse, a Carol Oliveira, o Adilson Bombonato, a galera chegando a nossa live no facebook.com/Onda Esportiva ou então no Facebook da Rádio UFSCar. Você acompanha mais um programa Onda Esportiva, hoje o programa de número 8, bombando pra você, com muita informação, com muita notícia, com muita descontração e diversão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é o convidado, você é a convidada para mais esse programa sensacional que a gente quer fazer hoje. E eu aproveito agora para apresentar aqueles que fazem o programa comigo, com ele, na técnica de áudio, Cristiano Amaral, o japonês mais gente boa do mundo. Não sei se é japonês, se é coreano. Hoje eu recebi uma informação que talvez ele seja coreano. Um abraço também para ele, Pedro Dolozic, que tá operando essa câmera e hoje veio visitar a gente. Grande presença ilustríssima. Daqui a pouco ele vai falar nos microfones da Rádio UFSCar 95,3. Pedro Dolozic, grande goiaba. É dele o Goiaba Mix. Também na técnica de vídeo, Lucas Risse, tá brilhantando aqui o programa alternativo. Alternativa não é o de hoje. Programa Onda Esportiva. Não tem como. Não tem como, amigo. Não tem. Tá programa Onda Esportiva. E hoje na frente do chefe ainda, olha só. Vamos começar as lembranças, é que eu quero falar muito. Como diria meu pai, meu grande pai que está ouvindo esse programa e está assistindo a gente. Quem fala muito, erra muito. E eu, como falo muito, erro muito. Vamos apresentar os integrantes desse programa, começando com ele, Marião Pontieri. Marião Pontieri. Boa noite, PG, boa noite, queridos amigos, boa noite, querida e querido ouvinte. Estamos aí mais uma vez para um programa sempre especial ao lado de vocês todos que aqui estão. Queria começar, PG, falando... Destaque inicial. Na verdade, o destaque vem não necessariamente do nosso programa. Eu queria chamar aí, fazer um pedido em nome... Posso? Em nome do meu grande amigo Sandro Colangelo. O Sandro sofreu um grave acidente essa semana de carro. Ele é um grande amigo meu. Ele teve uma hemorragia, ficou apenas com 4% de sangue em seu corpo. E tá lutando. Ele que é um corintiano roxo, daqueles mais eufóricos, e ele está lutando pela vida, tá firme, forte, ele é guerreiro, ele está internado na UTI de São Carlos, da Santa Casa de São Carlos. E eu gostaria de fazer aqui, PG, dos microfones da Rádio mais UFSCar, eufóricos, e posso sair um som aí que não deveria sair, queria fazer esse pedido, usar os microfones da Rádio UFSCar e fazer um pedido para todo mundo que estiver aqui por São Carlos, que puder ir até a Santa Casa de São Carlos doar sangue. Ele funciona em sistema de banco, né? Então pode ser qualquer tipo de sangue, que já vai ajudar bastante aí. E além disso, enviar aí boas energias a todos que estão envolvidos, amigos do Sandrão, também a família. Não precisa ser sangue corintiano, né? Não precisa ser sangue corintiano, ele aceita aquele que vier, até porque a vida, ela está bem acima de qualquer questão futebolística ou coisa do tipo. Então, um abraço, Sandrão,
Força sempre, meu amigo. Vamos lá. É isso aí, Marião Pontieri. Falou bonito no momento que a gente atinge 30 pessoas na nossa que é live. Mais uma vez, Tá amigo. bombando demais essa live. E eu vou chamar agora ele, o comentarista tático, técnico e capilar desse programa, Glauco Keller. Glauco Keller. Cara, como é bom ouvir a voz da Vanessa, né? Como ficaram legais essas vinhetinhas, essas chamadas aí. Bom, boa noite, PG, boa noite você que está acompanhando a gente pelo 95.3, pela Rádio Fiscar, pelo aplicativo. Boa noite a você que está acompanhando a gente pelo Facebook também. Hoje, como toda quarta-feira, né? Quarta-feira no Brasil é quarta-feira de futebol, então a gente vai falar bastante, tem muita pauta legal aqui pra gente comentar. Vamos falar de futebol regional, como o PG destacou, vamos falar do Grêmio, do Esportivo São Carlense, mas vamos falar também, obviamente, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Hoje tem clássico latino-americano na Libertadores, o Palmeiras vai até a Bombonera, a temida Bombonera, enfrentar o terrível Boca Juniors. A gente vai comentar bastante. E também de futebol internacional, né, PG? As semifinais da Champions League bombando, a gente vai abordar aqui, falar quais são os prognósticos, PG. Muito bem. Ô, PG, o que Opa. ninguém fala é que hoje, quando o Glauco chegou, o cabelo dele tava punk, velho. Arrepiado. Sensacional. Pá, Ô, Marião, você sabe que às vezes tá acontecendo Ele isso, que tem um cara. degradê só, desculpa, ele tem um degradê que começa com a 0 já na entrada. Então, E aí cara, vai ficando uma... É um degradê ao contrário, às avessas. os punks se notabilizaram pelas cores no cabelo, né? Eu costumo dizer que a cor é o que menos importa pra mim. Mas você tem umas três Pode aí ser, já, né? então, pode ser branco, pode ser preto, pode ser verde, Napolitano, cinza, napolitano. 50 tons de cinza, napolitano, tendo cabelo. Deixa eu só mandar um abraço também, Opa, viu, até PG? 2. Quem tá acompanhando a gente também hoje, cara, pela primeira vez, é o meu padrinho, a minha madrinha, seu Laerte Gorni, lá na Vila Prado, e a dona Geni estão acompanhando a gente. Os dois corintianos, beijo pra vocês. No final de semana estaremos juntos. Beijo, acompanhe o Onda, vai ser bem legal. Se é de Vila Prado, ganha beijo duplo. É isso aí. Muito bem. Quero apresentar ele também, que já não é mais convidado. Ele é um integrante do Onda Esportiva, sim. Mais um integrante que a gente ganhou aqui na Rádio Fiscar. Ele que apresenta o Memória do Esporte toda segunda-feira às 8 da noite. Você não pode perder. Se você perdeu o programa dessa semana, acesse o aplicativo da Rádio Fiscar e baixe ou ouça o podcast desse programa que está sensacional, especial da Copa do Mundo. Este ano, Henrique Afonso de André, o famoso Cebola. Vou fazer uma vinheta pra você. Henrique Afonso de André. Ah, ele mesmo olha fez. Cebola. Muito diga boa lá, meu noite irmão. a todos os integrantes da mesa. É um prazer participar do Onda Esportiva. Sempre que convidado, sempre que possível, eu estarei presente aqui para falar de esporte. E é verdade. Que é o que nos move. Chamou, ele tá aqui. Não tem tempo ruim para o grande nome do rugby de São Carlos, Henrique Afonso de André. Daqui a pouco informações do rugby. Quero chamar também ele, o menino simpatia. Gostou dessa nova? Eu acho. Bordão? Acho A justo. base vem forte, é boa. A base vem forte, ele que faz os seus comentários, que tá acompanhando o jogo do Corinthians para informar pra gente o resultado. O Corinthians vai jogando pela Copa do Brasil. Você não precisa desligar o programa Onda Esportiva. Deixa no mudo aí o jogo e acompanha o nosso programa que a gente vai passando as informações. Ele que faz também a técnica de vídeo, o menino do Senac, Lucas Risse. Lucas Risse. Boa noite, PG. Boa noite aos amigos e amigas ouvintes, aos queridos amigos da mesa. No momento que batemos 32 pessoas na live, olha, Chegamos a 36 já aqui chegamos a mais de 35 pessoas. Então, Marião né, tem uma margem nessa de live. erro, né? Dois Tem, para né? mais, dois para Não, menos. apareceu 36 ali. Aí, então, batendo a marca de 35 para mais, então, ouvintes, muito feliz com isso. As notícias de hoje bombando, daqui a pouco tem Cartola também. Temos um novo líder na nossa liga do Onda Esportiva e a gente passa já para os nossos ouvintes, PG. Vai ter que falar do Cartola mesmo hoje? É, rapaz. Tem que falar, né? Cara, eu comecei com o objetivo de ficar no meio da tabela, mas o meu objetivo já mudou. Vai lutar contra o O rebaixamento. meu objetivo passou a ser oficialmente ganhar do Renan. Abraço pro Esse Renan é Trindade. sempre. Daqui a pouco tem Giro dos Grandes na voz do grande Renan Trindade, o Maurílio desse programa. Vocês vão ver a apresentação dele. O início do vídeo o início do áudio tá sensacional. E eu quero chamar, os abraços estão acabando, as apresentações estão acabando, mas eu preciso chamar essa figura que veio a brilhantar. Eu peguei ele no laço hoje. Que homem. Encontrei
Pedro Dolozic, famoso Goiaba. Temos o Cebola e o Goiaba hoje aqui. É um encontro de titãs, digamos. Eu encontrei o Cebola Virou hoje. uma feira isso aqui. No Perquê e trouxe no laço esse rapaz. Faz tempo que eu tô querendo... Encontrou Goiaba. Exato, encontrei Hoje o eu não Goiaba. fui no Perquê. Olha só, eu confundo nomes. Vocês sabem que eu confundo os nomes aqui, é normal. Desculpa, viu, Cebola? Eu encontrei o Goiaba, trouxe ele no laço. Tô há muito tempo pra te dar um presente. Infelizmente não tava com o presente no carro, mas uma hora dessas eu dou. Que migué. Diga lá, meu grande amigo Pedro Dolozic. Vou entrar aqui do ladinho. Muito boa noite, pessoal. É uma honra, uma imensa satisfação. Eu tive o privilégio há 10 anos, né, de subir no topo da torre e espetar o cabo que colocava essa rádio no ar. Então hoje ter vocês aqui é uma satisfação imensa. Vocês fazem a diferença. Professores, comunicadores agora, vocês são um exemplo para essa geração que precisa de discussões sadias, de conteúdo inteligente, e a presença de vocês é a razão de ser da rádio. Eu na verdade, só cumpro o meu dever aqui de dar um apoio e suporte para vocês e desejo só o melhor para vocês e para todo mundo que está ouvindo a gente. Vocês sempre solidários, pessoas bacanérrimas. É uma emoção poder estar aqui. No momento em que sobe inúmeros corações aqui na live de Carol Oliveira. Boa coração aí, ó. Isso aí. Carol. Gente, eu invisto muito nessa parte do marketing aí. Ainda bem que tá subindo, porque eu tô pagando caro. Um beijo, meus queridos. Obrigado, Valeu. De memória, tem um fato do Pedro Dolozic. Eita. Que é essa a pronúncia certa, senhor Dolozic, né? Que a primeira transmissão ao vivo de esporte aqui da UFSCar foi o Pedro Dolozic que fez da Copa DAC lá no começo da década passada. Uma salva de palmas. Material dele próprio, não tinha nada da UFSCar. Goiaba e Mix. o Pedro Dolozic, ele transmitiu, não existia YouTube, não existia nada ainda. A gente usava live Ele stream. transmitiu lá da departamento. quadra pro departamento, o pessoal assistiu lá no departamento e tinha um link pra assistir quem era de fora. A gente Isso improvisava. quando ninguém Os imaginava. computadores ter um do DL? Não, do DAC. Ah, bom, porque Não, do DL não dava nem pra mandar um telégrafo, né? Nem telégrafo Pra informar o mandar. resultado. Mas isso que é legal, a UFSCar, as pessoas que aqui trabalham, elas buscam essa inovação. A gente não existia YouTube, não existia nada, a gente tinha o projeto da TV SESC. Isso tudo foi começando, né? Numa época que a internet era incipiente ainda, não se pensava em streaming nem nada, né? Hoje é uma coisa, né? Olha aqui, a gente ao vivo em vídeo, né? Na rádio. E vocês estão com essa iniciativa, porque o que eu vejo é que hoje a comunicação ela pode acontecer até de forma despropositada, né? Olha o que a gente posta às vezes no Facebook. Em vez de aproveitar o tempo ali, a rede social para juntar as pessoas estão se afastando. Então, nos meios de comunicação de massa, rádio, TV, a gente tem o papel de trazer conteúdo bacana pra galera. E vocês estão fazendo isso. Eu agradeço, é só, né, é o que mobiliza a gente que trabalha com comunicação, né? Mas obrigado, gente. Uma satisfação, um bom programa a todos e obrigado aos ouvintes aí que estão acompanhando a gente. Um beijo. Valeu, Pedro. Você não vai embora não, né, Pedro? Eu vou ficar nos bastidores. Eu vou atrás das câmeras. Boa. Eu gosto. Tá, tchau, mamãe. Gostei. Tá aí o Pedro. É um mito. Dolozic. O que você fazia com 13 anos de idade, Marião Ponte? Não precisa falar tudo. Precisa falar tudo? Não precisa falar tudo. Olha Eu já lá, pensei tanta rapaz. coisa. O que você fazia? Cara, jogava bola. Pedro Dolozic, agora aprendi a pronúncia aqui com o meu amigo Henrique, já montava foguetes artesanais no quintal da sua casa até a NASA descobrir e ele recusar uma proposta da NASA. Mark Com 13 Zuckerberg anos. teme uma pessoa. Eu não vou falar quem é, né? Nós temos a honra de trabalhar aqui na Rádio UFSCar com 3 dos maiores nomes do audiovisual de São Carlos região. Henrique Nishihara, Cristiano Amaral e Pedro Dolozic. Muito bem, vamos seguir. Ó, o Henrique Nishihara que tá aqui e domingo estará com a gente. E Lucas Riss, com certeza. Verdade, o Lucas Riss. É que o Lucas A Riss... base vem forte. É, a base vem vem forte, exato. É que o Lucas Riss não faz só a técnica, né? Ele Henrique também... Nishihara, cuidado pra não abrir mensagens aí. Onde você tá nesse momento? Henrique Nishihara que domingão estará com a gente para transmissão do jogo do Grêmio São Carlense, que joga contra quem? Francana, né? Francana. Contra Francana. Muito bem, tô sabendo legal. Tava sabendo isso aí. legal. Abraço pra galera acompanhando a gente na live. Daqui a pouco a gente manda mais abraços. É que tem muita gente. Muito. A gente vai mandando aos poucos. Vamos começar então a pauta deste programa. Depois dessa série de abraços, dessa série de apresentações, vamos começar falando do Grêmio São Carlense, que está tendo uma semana horrível, uma semana horrorosa. O Grêmio São Carlense vem de derrota, uma derrota de virada, não vinha bem já na competição e nessa semana recebeu a notícia da Federação Paulista que perdeu
4 pontos. Aí você, cara ouvinte, deve estar se perguntando, mas não tinha só um no campeonato? Conseguido com um empate fora de casa? Pois é, agora a equipe do Grêmio São Carlense tem menos 3 pontos no campeonato. Henrique Cebola, explica pra gente essa situação aí. O que aconteceu é que o Grêmio Desportivo São Carlense, eles registraram o atleta, mas ele não saiu no boletim da federação. Algo assim, os termos técnicos são outros, mas basicamente é isso. Então o atleta tinha o registro já como atleta profissional do Grêmio, só que ele tinha que ser inscrito no campeonato. Pro jogo, né? Pro jogo, ele tinha que ser inscrito, não pro campeonato. Ele estava inscrito pro campeonato, não foi inscrito pro jogo, entrou. Fazer um paralelo, parece aquela situação da Portuguesa quando caiu. Eu lembrei exatamente disso. No Brasileiro. Série A, e você vê que afundou, nunca mais conseguiu voltar. Nunca mais, tá lá na segunda divisão, quase caiu pra terceira do Paulista e na quarta, nem tá em nenhuma do Brasileiro. Foi o que aconteceu com o Grêmio. Acho que foi na segunda-feira mesmo que a Federação Paulista avisou o Grêmio e não tem o que fazer, então... entrou no cheque especial dos pontos, né? Tem menos 3 pontos agora. Só tinha o ponto lá. Boa, cheque empate especial na estreia, perdeu do 15, perdeu do Itapirense, que é líder. E agora o Grêmio não tem nenhum ponto. Henrique, menos 3. Estaremos juntos na transmissão de São Carlos e Francana. De Grêmio? Grêmio São Carlense. Grêmio São Carlense. Cara, hoje eu tô impossível hoje, né? Falta Grêmio dirigir. São Carlense e Francana no domingão às 10 da manhã, é isso? Isso aí. Estaremos nessa transmissão. Aqui. Marião Pontieri, um azar, mas ao mesmo tempo, não sei se a gente pode chamar de descuido isso que aconteceu com o Grêmio, né? Eu acho que é impossível não pensar em um descuido, né? Seja, alguém falhou. No caminho, alguém falhou. Acontece. E sabe o que eu penso, PG? Ainda bem que foi agora. Ainda bem que foi agora, porque às vezes o time briga durante o campeonato inteiro, por exemplo, não sei, tomara que o Grêmio brigue pelas cabeças, mas se de repente acontece de brigar para não cair, e aí fica naquele limiar, que foi o que aconteceu com a Portuguesa, consegue escapar e de repente vem uma notícia dessa, isso quebra o time, que foi o que aconteceu com a Portuguesa. Então o Grêmio, acontecendo agora no início do campeonato, ele tem energia suficiente para buscar, para correr atrás desses menos 3 pontos, se superar e assim ir pra frente. Tem ninguém cai da B, né? Não, mas tudo bem, mas eu digo assim, é uma situação, hipoteticamente, que de repente, ele não vai cair, mas de repente quebra toda a estrutura do time, sabe? Então, por exemplo, se ele tivesse, imagina se ele tivesse classificado. Se ele se classifica são 8 que classificam, ele é 2 por grupo, se classifica dentro do grupo e ele de repente pede esses menos 4 pontos aí e cai fora, quebra toda a estrutura pensada. Então ainda bem que aconteceu agora, menos mal, e acho que deve servir de lição, né, pro Grêmio se arrumar, é lógico, há de se considerar que é um clube que está em reestruturação, e aí essas coisas natural que aconteçam, e que consiga superar isso daí, né? Muito bem, Glauco Keller foi um baque para todos nós que acompanhamos o futebol da cidade, né? Essa perda de pontos por parte do Grêmio São Carlense, principalmente porque a gente trouxe aqui, né, o preparador de goleiros, né, o Júlio do São Carlos, também um goleiro, esqueci agora o Gabriel, né? E estavam super empolgados, a gente também empolgados, né? Porque o Grêmio São Carlense dá essa atenção especial para os pratas da casa, né? O próprio Henrique estava citando uma história de um jogador que trabalha numa empresa da cidade e mesmo assim defende as cores do time. Por isso que a gente ficou também muito triste com a situação. PG, e acho que a gente pontuou, agora não cabe malhar a equipe, não vai ajudar em nada. Sabe, foi um equívoco, aconteceu, bola pra frente, como o Marião falou, ainda bem que aconteceu no começo do campeonato. A gente sabe das dificuldades que é você manter um time de futebol, você seguir todas as regulamentações impostas pela Federação Paulista. E o mais legal desse ano, acho que ninguém vai cobrar muito do Grêmio, é ver o Grêmio de volta no campo. A gente sabe da dificuldade que é colocar um time pra jogar. Levando 500 pessoas pro estádio. Levando 500 pessoas pro estádio, é algo raro na Série B. E a gente tá aqui para apoiar e, obviamente, destacar equívocos como esse, mas que isso sirva de lição e bola pra frente. Vamos torcer pro Grêmio, de repente, conseguir uma vitória contra a Francana nesse clássico regional, né? Quantos grandes jogos eu vi entre Grêmio, São Carlense e Francana, cara. Francana que vinha de verde, tinha bons times, chegou a jogar a antiga intermediária.
Então, quem sabe no final de semana aí a gente não consiga transmitir a primeira vitória do Grêmio nesse retorno. É o que esperamos, Lucas Ricci. E o senhor vai continuar me chutando até quando aqui? Ô, Marião, pretende até o vamos final parar do com essa programa, brincadeirinha aí. Não, O cara tá me agredindo agora aqui, pô. Ó, quem tá mandando um abraço aqui, Rafael Navarro Jacovense, Jaú. veterano de vocês também, o Jaú. cara. Abraço, Jaú. Tá assistindo, está nos assistindo aqui falando que tá todo mundo mexendo demais no celular. Muito Ah, eu bem. falo Acompanha na que esses live, caras, né? mas Acompanha esses na live. caras não param. A gente Ó, acompanha por PG causa... é o WhatsApp. Não, a gente Por causa acompanha... das Deixa, mensagens. Por causa das Isso. mensagens do Face. Isso, Além da acompanha classificação. É, Exatamente. mentira isso. a gente Quarto acompanha. lugar pra Francana, que joga aqui no domingo. Isso, Lucas, isso que eu ia te falar. A gente comentava essa semana, né? Conversávamos em off sobre a tradição dos times que estão no grupo do Grêmio São Carlense, né? Se você puder passar pra gente aí. A Itapirense, que foi saiu vitoriosa no último sábado, né? Contra a equipe do Grêmio São Carlense pelo placar de 3-1. Lidera o grupo com 9 pontos. Na sequência, o Comercial de Ribeirão Preto, também time tradicional, com 7 pontos. 15 de Jaú na terceira colocação com 4 pontos e divide os 4 pontos com a equipe da Francana, ou seja, os 4 primeiros aí são times tradicionais que a gente já destacava. Na sequência tem o Brasilis, que é um clube novo aí, fazendo a participação no grupo. O Jaguariúna, antes havia o Grêmio São Carlense na 7ª colocação e na 8ª o Independente, mas agora houve a inversão. O Independente está em 7º e o Grêmio São Carlense na 8ª colocação do grupo. Com menos 3 pontos. Então, se Isso aí. vencer a Francana, fica com 0. Zero. Isso. Teoricamente, Fica essa com é, 0 pontos. essa é a... E vencerá, Olha, porque Franca... olha os times porque desse grupo, hein? Franca Olha é a até- tradição dos times desse É, grupo. Francana, só grupo Comercial, forte. Grêmio, Só time 15, forte. Jaú. Mas eu tô cravando aqui que o Grêmio vai vencer domingo, porque a Franca é terra do basquete, não é terra do futebol. Abraço pros Galera de francanos. Franca, agora Abraço pra gostou. galera de PG, Franca. né? Curtiu. Mas a Franca é terra do basquete. O Leandrinho tava jogando lá. Mas acabou de ser eliminado agora, né? A equipe de Franca acabou de ser eliminada no NBB. Não, mas Franca é Por Bauru, né? basquete. Você Bauru. quer dizer que nem basquete mais lá, é isso? Não, esse Quer ano dizer? não deu. Esse ano não entendi. deu. Muito bem, vamos seguir a pauta. Vamos falar de rugby? Vamos virar a chavinha. Vamos virar a chavinha aqui do nosso programa para falar um pouco do rugby São Carlos. E nós estamos na ilustre presença de um dos elementos aí do time de rugby da cidade. Diga lá, Henrique. Bom, falar essa camiseta que eu tô, antes que alguém pergunte, é da Bonita. seleção inglesa de rugby. Muito bonito. Né? Essa rosa aqui. Aliás, todo mundo conhece os All Blacks, né? Os All Blacks são todos pretos porque a Inglaterra era toda branca. Caramba, E cara. eles fizeram um uniforme Legal. para quando eles fossem jogar Contrastar. contrastar isso lá no começo do século passado. Bom, o Rugby São Carlos neste final de semana jogou agora dia 21 no sábado aqui em Água Vermelha. Eu dei a notícia aqui. Infelizmente perdeu. Eu falei que o jogo seria pesado e realmente foi. O Tucanos de São João da Boa Vista é um time que subiu da Série C, muito bem treinado. O treinador deles é muito bem qualificado. Não que o nosso também não seja, também é. E eles têm um time muito pesado, um time que joga na base, com os fortes, uns gordões mesmo, assim, bem pesados. E estava até um pouco equilibrado até o intervalo, terminou 29-17. No rugby é uma diferença fácil de se tirar. 2 tries com convertidos tira, mas isso não foi possível. E o São Carlos acabou perdendo o jogo por 25-48. Perdendo a vice-liderança, o Tucanos assumiu e o São Carlos caiu para a 5ª colocação. O Tornados continua líder, o Tucanos na 2ª, o Engenharia Mackenzie, que já foi campeão da 2ª divisão em 81, campeão da Série C do ano passado, subiu. O Piratas está em 4º, São Carlos, que foi o que caiu da 1ª divisão, em 5º, o ABC em 6º, 7º, Cougars, 8º, São Bento, Urutu 9º e o Olis 10. Na próxima rodada, o Rugby São Carlos enfrenta o Piratas lá em Americana, no dia 5, próximo. Muito bem, Marião Pontieri tem uma pergunta. Cebola, assim como no futebol, existe no rugby aquela situação... Pênaltis? Não. Que desconstrói Carrinho, assim ele uma... quer dar carrinho. Ele quer Quer dar carrinho. Não, carrinho. se eu fosse jogar, eu ia meter carrinho, velho. Que desconstrói toda a jogada do time adversário, do tipo assim, ó, o imprevisto. Então, por exemplo, se você tem toda uma estratégia montada contra um time, aí chega um jogador e faz um gol de bicicleta quando tava tudo esquematizado para uma jogada de cabeça. Aí um jogador que tem habilidade faz bicicleta.
Ou um drible desconcertante que derruba 2 jogadores e acabou a estrutura da zaga. Sim, o nosso drible é o sidestep, né? Então é aquela dançada na frente do adversário, ele acha que você vai para um lado, você vai para o outro. Sidestep. Fura a defesa e alcança. Só reproduz pro nosso web espectador. Eu gostei da jogadinha aí. O Eu não balancinho. consigo, eu sou cintura dura, eu pego a bola, o primeiro que eu vejo na frente, eu quero passar pelo meio dele como fosse um raio-x. Quantos ossos você já quebrou? Tem uma contabilidade? Não, aí, eu só estourei ligamento. Não tô perguntando. Não, nos outros. Dos outros. Eu Quantos acho ossos? que nos outros esportes? Não, nas outras pessoas. Nos Na adversários. enxadada. Não sei, Que você sabe, Não sei. Não sei, não. Eu não nunca quebrei um Sabe osso. por quê? No rugby a gente só percebe que quebrou um osso no fim do jogo. Porque tá esfriando. Não tem migué no rugby. Tá doendo? Tem uma frase, eu não vou me recordar de quem. Marião que Pontieri no futebol. nasceu pra jogar rugby. No futebol, os jogadores ficam 90 minutos fingindo que estão machucados. No rugby, os jogadores ficam 80 minutos fingindo que não estão machucados. Então, Cara, eu quero aproveitar pra mandar eu outro já abraço. quebrei dedo. Uma vez eu joguei 15 minutos com a minha córnea com uma lesão. Você tá brincando? Tomei uma porrada. Tranquilo, uma coisa Tranquilo, super joguei é 15 bem leve, minutos, depois Suave, falei, o pessoal Eu vou fala entrar do pro vai ficar MMA, cego. né? Eu vou Porque entrar não pro rugby. conhece cebola. Corte, mas isso é comum. No rugby, no calor do momento, a gente simplesmente continua jogando. eu errei o esquece a esporte. dor. Eu lanço aqui a hashtag, você, web espectador, pode comentar aí com essa hashtag Marião no Rugby São Carlos. Nunca dei uma Hashtag- pancada no futebol. Nunca, jamais. Cara, mais raiz do que o Marião só meu pai. Meu pai tava jogando bola, ele joga bola, melhor goleiro de Araras, né? E ele quebrou o nariz, continuou jogando, ele mesmo voltou o nariz no lugar. E depois não foi pro hospital, nada. Eu, quando quebrei o nariz, fiz cirurgia plástica pra voltar, Mas, pra ó, corrigir. tem o nariz. duas coisas. Primeiro, no rugby... E ficou essa beleza. Só pra... É isso que eu ia falar. Apesar de muito pesado fisicamente, muito intenso, não existe deslealdade. Então, não tem carrinho, não tem cotovelada. Ah, não dá pro Marião, então. Se alguém der um soco muito no leve, jogo de rugby, o árbitro vê. É muito leve, é muito leve. Não quero mais. Não dá. É um jogo muito leal, porque Mas ele eu já já- é muito intenso. Mas eu já vi uma entrada de carrinho assim numa jogada de. Não, carrinho não, você pode mergulhar. Ah, dá na mesma, Não, mergulho, não tem não problema dá. nenhum. Você vai ficar reclamando. E dependendo de Mergulho, onde pô, você mergulho. atingir, o árbitro vai te advertir, vai dar um... Porque não existe deslealdade. O jogo já é pesado, então você não precisa de deslealdade, você precisa se impor. E é verdade que fisicamente. pro jogador de rugby, futebol americano é frescura? Tem essa máxima? aí? Não, existe essa... Rixa. Não é uma rixa, é uma rivalidade. O futebol americano é derivado do rugby. Então aqui no Brasil tem uma certa rivalidade. Porque a gente não usa nada de proteção, só pros dentes, né? E o futebol americano com tudo. Seria aqui, raiz Nutella ou não? hã? É raiz Nutella? Não é. O rugby, ele foi... Você não quer se complicar. Foi sendo adaptado... Não, eu gosto de futebol americano também. O rugby, ele foi sendo adaptado nos Estados Unidos. Um pouco de história, então. O rugby, na verdade, ele se chama rugby futebol. Ele e o futebol eram o mesmo esporte que Acabaram se separou, né? Se separaram. A Football Association e a Rugby Football Union, né? Que até hoje é o nome dessa federação aqui, a Rugby Football Union. O Rugby Football foi para os Estados Unidos e com as adaptações ele se tornou American Rugby Football. De repente caiu o rugby, ficou American Football e hoje em dia eles falam futebol. Então começou pelo rugby. O rugby, Ele que dá o origem rugby ao é o futebol pai americano. do futebol americano. Olha, que legal. Por isso. Muito bem, muito Aula bem. de história, né, PG? Aula de história. PG, o Thiago Júnior aqui lá de São Paulo, ele tá falando que seria melhor eu jogar o rugby do que no berimbau, que era o meu time lá do Amador lá em São Paulo. No berimbau eu quebrei 3 costelas num jogo, quebraram minhas 3 costelas. Depois eu voltei, quando eu voltei, no primeiro jogo quebraram minha perna em 3 lugares e precisei fazer cirurgia. Fora o prejuízo causado leve. aos adversários. Fora os adversários. Isso é o seu Só- ônus, Só né? quebrei uma mão e um pé. até hoje. Exato. Muito Joguei. bem. Podemos mudar de esporte? Claro. Tudo bem? Tranquilo? Não, vamos falar só de rugby hoje. Bom, vamos voltar a falar de futebas, do futebol, do nosso futebol. Futebol bretão. Copa, sabe que... Não, O rugby é bretão também. Bretão, verdade. Chupa, PG. Chupa Verdade, essa. verdade. Toma. Verdade. No hino do Corinthians tem uma hora que fala o nosso esporte bretão. Tem muita gente que não Porque você é sabe. corintiano? Você decorou o hino?
Não, eu sei vários hinos depois. Ah, entendi. Eu sei vários hinos. Eu sei do São Paulo, do Palmeiras, do São Santos. Carlos Futebol Só uma Clube. pergunta, você se ofendeu? Do União. Sei o hino do União São João. Esse aí você não precisa mais porque não existe mais. Alviverde São Vamos pra pauta. Vamos pra pauta. Vamos lá. Caiu cinco pessoas aqui Tá caindo saíram. mesmo. Depois- O meu celular acabou a bateria, tá? Por isso que Boa, agora... se preparou legal pro eu tô- programa. Se preparou legal pro programa. Bom, vamos falar de Copa do Brasil. O Lucas Risse já está com os jogos dessa semana aí engatilhados. Sim, senhor. Muito bem, passe para a gente com resultados, jogo em andamento, temos jogo do Corinthians em andamento, passe tudo para o nosso ouvinte e para o nosso WebSpec. Vamos lá. Então hoje, né, no dia 25 de abril, jogam Corinthians, Vitória e Corinthians, na verdade, e Goiás e Grêmio. Ambas as partidas 0-0 tiveram início às 19h30, também as duas partidas. Na semana que vem, no dia 2 de maio, teremos Atlético Mineiro e Chapecoense, Atlético Paranaense joga no dia 9 de maio contra o Cruzeiro, assim como Bahia e Vasco também no dia 9 de maio. A partida entre América Mineiro e Palmeiras ainda não tem data escolhida, ou pelo menos não foi informado. No dia 2 de maio, aí sim, na semana que vem também, Ponte Preta e Flamengo. E no dia 9 de maio, Santos e Luverdense. Essa foi a ordem que eu falei, é a ordem de mando também, tá? Muito bem, Corinthians então segue 0-0. 0-0 e o Grêmio também 0-0, Goiás e Grêmio. Muito bem, Glauco Keller. Você sabe que a premiação da Copa do Brasil é maior do que a premiação do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil esse ano tá dando 70 milhões de reais. A Libertadores também. A Libertadores É maior não sei. do que? É maior do que é a maior. Libertadores A também. Copa do Brasil tá pagando 70 milhões de reais para o clube. Quem é o Só a patrocinador? final, não me recordo Copa do agora. Brasil, Não você sei. Chevrolet, não é? Vamos ver se a gente vê aqui. Só a final, meus caros, paga 50 milhões. Então, é uma grana extraordinária, né, Glauco? Extraordinária. É a Continental, viu? É. Pneus. Dois ou três bons jogadores aí, Mais do que certamente um, dá para na contratar no Brasil. O PG, nesse novo modelo, né, em que os times que estão jogando a Libertadores entram já nas quartas de final, né? A gente vai ter clássicos muito interessantes aí, certamente, agora nas quartas e depois nas semifinais também. Obviamente que os grandes times, né, como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, são favoritos, claro, né? Mas eu vou destacar mais uma vez um time que tem me encantado, que é o Atlético Paranaense. Todo mundo questionava muito, né? O Fernando Diniz num time grande, um time de ponta no Brasil. Ele ainda não atingiu esse patamar, né? A gente já, inclusive, conversou sobre isso. Ele não tá num time do Rio ou do Rio Grande do Sul. Mas ou tá de no São campeão Paulo. brasileiro. Mas tá no campeão brasileiro e tá montando um time muito bem estruturado, que deu trabalho pro campeão da Libertadores, segurou o Grêmio lá na arena do Grêmio, eliminou o São Paulo e é um time muito Deu um organizado. cacete na Chapecoense. E que dá gosto de ver jogar, 5-1. Cebola. É um time que toca de primeira. O Guilherme e o Camacho, emprestados pelo Corinthians, estão jogando muito bem. O Nicão tá jogando fino da bola. Era do Santos. Que era do Nicão é bom de Santos. bola. Então, acho que é um time que pode, de repente, pintar como surpresa. Falando em Copa do Brasil, PG, só pra encerrar, mandar um grande abraço pro Santista Gutinho, que tá ouvindo a gente de novo, ele pro Kelsey, que tá chegando de viagem, a Nina, o Estevão, também estão todos acompanhando aqui o Onda Esportiva. Beijo pra vocês, obrigado mais uma vez pela audiência. Portanto, Copa Continental do Brasil, da marca de pneus, e alguns apoios aí a gente consegue ver por imagens aqui dos cartões Elo. Então acho que a premiação vai Cara, ser. mas eu fiquei assim, ela é esse valor, mas eu fiquei tem bons espantado, cara. A patrocinadores. premiação, o quê? É uma premiação de nível europeu, se for de campeonatos europeus. Vender, pega o melhor jogador do time aí. você não Compensa consegue ganhar, 70 né? milhões. Assim, pro clube Cara, financeiramente. e compensa principalmente para os clubes que estão entrando agora. Imagina, você joga 2 jogos de oitavas, 2 de quartas, 2 de semi e 2 de finais. 8 Você joga 8 jogos, né? O campeão vai jogar 8 jogos para ganhar 70 milha. Né? É uma coisa inacreditável. Tudo bem, então, com relação à Copa do Brasil, eu vou aproveitar para chamar ele, o nosso grande Renan Trindade, que vai trazer mais informações dos times grandes de São Paulo. Você fica agora com o Giro dos Grandes. Giro dos Grandes. Boa noite, amantes do futebol arte de todo o Brasil. Na liderança isolada do Brasileirão, após vencer o Paraná por 4-0 no domingo passado, o Corinthians enfrenta o Vitória da Bahia hoje à noite, no Barradão, na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil.
A notícia da semana no Parque São Jorge foi a renovação do zagueiro Balbuena até o final de 2021. O São Paulo empatou sem gols no final de semana com o Ceará e só volta a jogar no domingo, novamente fora de casa, no duelo contra o tricolor carioca, no Maracanã. Apesar da especulação de um retorno de Hernanes ao clube, nada de concreto chegou ao CT da Barra Funda. Por outro lado, preocupa a situação do selecionável Rodrigo Caio, que se lesionou no final de semana e já iniciou sua recuperação no pé esquerdo. O único paulista derrotado no Brasileirão neste final de semana foi o Santos, ao perder por 1-0 para o Bahia. Porém, o time de Jair Ventura se recuperou e venceu bem o Estudiantes ontem à noite pela Libertadores por 2-0. Gols de Gabigol e Lucas Veríssimo. O atacante não marcava há 8 jogos. O Peixe segurou a ponta do grupo 6 e está a um pé da segunda fase. O próximo jogo é contra o Nacional no Uruguai, no feriado de terça-feira que vem. E por isso, o time não joga no Brasileirão neste final de semana. O Palmeiras venceu o Internacional na Arena Palmeiras por 1-0. E enfrenta um duelo difícil hoje à noite contra o Boca Juniors, lá na Argentina. Apesar de saber da dificuldade, caso vença, garantirá a vaga na segunda fase da Libertadores. Ontem, na chegada à Argentina, Felipe Melo foi conversar de pertinho com um torcedor que criticava os jogadores do time próximo ao ônibus do time e pediu calma ao rapaz. Eu sou Renan Trindade. E esse foi o Giro dos Grandes para o Onda Esportiva de hoje. Muito bem, esse foi o Renan Trindade. Renan que hoje não pôde estar aqui, mas mandou aí pra gente as informações. Ele que é o repórter que cobre os times grandes de São Paulo. Eu vou dar uma pincelada sobre o Peixe, né? O Peixão, o Santos, que jogou ontem pela Libertadores, já pra gente começar a falar da Copa Libertadores da América. Henrique, Santos, primeiro time brasileiro classificado para as oitavas de final. Tem que ver o resultado de hoje para confirmar, né? Mas 3 vitórias, né? 3 vitórias. Virtualmente, 9, né? Só perdeu na estreia lá pro Real Garcilaso na altitude. Santos tem jogado bem na Libertadores. Jogou bem ontem, jogou bem melhor do que contra o Bahia. O Rodrigo jogou demais, o Gabriel voltou a marcar, fazer 8 jogos que ele não marcava, marcou um... Quando ele tira um pouco a máscara, ele joga bem. Ele fica muito com essa história de Gabigol, sabe? Nossa, pôs gol no nome e estragou a carreira. Igual o Gustagol, vocês lembram do Gustagol? Gustagol fez metendo gol lá. Fez um gol pelo Corinthians. Mas ele tá metendo gol no Fortaleza, hein? O Robigol do Paysandu. Robigol. Ele foi pro Santos, você sabe depois que não marcou nada. eu gostava desse jogador, cara. Ele era legal, ele mas tinha jeitão Santos, de... ele não fez nada. Robigol, ele tinha jeitão de casados e solteiros, né? Era jogador estilo Série B, mas eu gostava, cara. Que marcou o gol do Paysandu lá na Bomboneira. Verdade, bem lembrado. Bomboneira, acho que em 2001 ou 2002. Não, ganhou lá. Ganhou. Arley E Arley. Depois foi pro Corinthians, né? O Yarley hoje ele tá na comissão técnica do Goiás, cara. Sim, ele foi uma época... Ele foi ídolo lá no Goiás. Não, do Foi Inter ídolo do agora. Internacional. Não, acho que agora ele tá no Jogou Inter, bastante. se não me engano. Jogou muito Goiás, tempo no ele Internacional. ficou, No Goiás ele virou foi ídolo. vereador em Goiás. Ele foi ídolo. Goiânia, Isso, uma época ele foi comentarista da ESPN. Sim. E agora ele trabalhando na comissão técnica do Inter, se eu não me engano. Muito bem, amigos. O Palmeiras tem um jogo muito complicado, né? Um jogo que gerou muita expectativa. O Palmeiras que ainda segue com aquela ideia do Paulistão, da final do Paulistão, vai tentar a instância última, né? A superior do Tribunal Desportivo, para tentar reverter. Já teve uma derrota, o Palmeiras teve uma derrota porque as provas não foram validadas, né? O tribunal não considerou válidas as provas do Palmeiras, principalmente porque não há um áudio, né? Apenas imagens de pessoas da federação com celulares nas mãos e falando com a arbitragem. Então, esse primeiro recurso já foi negado. O Palmeiras agora recorre a uma outra instância superior e disse que vai até as últimas consequências. O Palmeiras disse que está disposto a levar o caso para o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. Agora, uma questão um tanto quanto incoerente é que o Palmeiras já recebeu o prêmio de R$1.600.000 da Federação Paulista como vice-campeão e não devolveu o Glauco Keller.
Não devolveu e não vai devolver. Mas acho que Você acha coerente ou você acha incoerente essa atitude do Palmeiras não devolver o dinheiro? Eu acho que é incoerente porque eles falaram que iam devolver, que não iam ficar com o prêmio de vice-campeão, né? Mas eles falaram que não queriam a medalha e o troféu, mas sobre o dinheiro, não sei se eles chegaram eu acho que chegaram a se pronunciar, se eu não estiver enganado. Mas acho que essa briga vai além da premiação, né, PG? É uma briga de egos. O Palmeiras acha que tá no direito de buscar esse título ainda no tapetão, ainda que seja no tapetão, né? Mas honestamente eu acho que não vai dar em nada. Acho que o campeão dentro do campo foi o Corinthians. Se o árbitro tomou a atitude certa ou não, não dá mais para questionar. Acho difícil que qualquer tribunal aí, ainda que seja na Suíça, volte o jogo. Não tem mais clima para disputar a final do Paulista novamente. E tem uma parte dos palmeirenses que não quer que esse jogo volte, não, viu, cara? Lógico, e é arriscado pro próprio Palmeiras. Isso. De repente perde novamente. Ou ganha e vai ficar com aquele asterisco, né? Aquele asterisco. Acho que o Palmeiras tem sim que se focar no Campeonato Brasileiro, tem boas chances, tem um elenco muito capacitado. Se focar na Copa do Brasil, na Taça Libertadores, bola pra frente, acabou o Campeonato Paulista e segue a vida. E tem gol, viu, PG? Tem gol de quem? Gol do Grêmio. O Everton abre o placar lá em Goiânia, né? Contra o Goiás, e pelo jeito foi um golaço. Então o Grêmio 1-0. Boa. Quero colocar o Henrique nessa conversa só pra gente encerrar o Palmeiras. O Palmeiras joga daqui a pouco, jogo com transmissão da TV Globo, contra o Boca Juniors na Argentina, em La Bombonera. Eu vi um pedaço de um programa esportivo argentino e eles estão muito confiantes na vitória. Eu tava ouvindo ontem, né? Porque eu tava ouvindo pra saber notícias do Independiente, né? Eles estão falando a Rádio muito... Rivadavia, tava ouvindo. Eu tava vendo alguma coisa da ESPN Argentina, e eles só se fala em vitória ou vitória. E antes de você comentar a Libertadores, né? O que você achou de toda essa questão do Palmeiras aí, levando as últimas consequências pro tapetão, a questão do Paulistão? Olha, eu acho que tudo isso poderia ter sido evitado se já tivesse o árbitro de vídeo. A Federação Paulista tem condição de colocar isso em todos os jogos. Eu falo pelo rugby, que eu tô acostumado. Tem árbitro de vídeo em qualquer jogo que é televisionado. Acaba com... No rugby tem muito respeito pelo árbitro, mas assim, qualquer coisa, vamos ver lá o que aconteceu. É inconclusivo, é conclusivo. Eu acho que um campeonato tão rico quanto o Paulista já devia ter árbitro de vídeo, né? O árbitro ter feito toda aquela palhaçada foi o mesmo que aconteceu com o Santos na Copa do Brasil ano passado, que deu até aquele pau com o repórter da Globo, o Eric Faria. Acabou. Fica reclamando pro resto da vida. Isso daí é o futebol. Até esse ponto que o árbitro de vídeo já existe, isso vai acabar. Fica reclamando pro resto da vida porque assim, vocês ganharam. Tem um asterisco aí. Isso. Tá? Porque é melhor você falar que o time tem um asterisco no título dele do que o teu time tem um título com asterisco. Até porque se fosse o contrário... Se fosse comigo, se fosse com o Santos, eu ia falar, deixa quieto. E se tivesse seguido o lance... Roubado, não foi pênalti. E provavelmente quem estaria reclamando seria o Corinthians. Sim. Se o lance seguisse o que o juiz tinha determinado, mas eu não sei se o Corinthians tomaria a atitude que o Palmeiras tomou, essa coisa de levar para tribunal e tudo mais. Talvez sim. Acho que sim. A rivalidade é muito grande, mas muito bem. Eu acho que o legal era o Palmeiras. Vocês têm um asterisco aí, deixa, mas o árbitro muito ruim, o árbitro fraco. E como o Glauco disse, e tá sendo elogiado aqui pelo meu sogro Nivaldo Moura. Um abração, Nivaldo. Abraço, tá acompanhando Nivaldo. A gente. Tá dizendo que o Glauco falou muito bem, meu sogro palmeirense. Lucas Risse. Temos a escalação do Palmeiras pro amigo palmeirense, rapidamente, pode ser? Daqui a pouco o momento memória, hein? É isso aí. Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Keno, Borja e Dudu. E no time do Boca Juniors, Tevez é titular. Muito bem. E o William não pode ser reserva desse time do Palmeiras, hein? Vamos combinar? Não pode, cara. Eu acho o William horrível. Eu acho o William... Eu gosto mais do Keno. O Marião tava dormindo. Mexeram com a fera. Gosto mais do Keno, viu? Cara, o Keno é muito melhor que o William. Eu também gosto. De jeito maneira. Eu não tiraria... O William é ridículo. Marião, eu não tiraria o Keno. Joga com os dois, Marião. Eu tiraria o Borja. O William não jogaria no meu time se eu fosse técnico do time amador.
Eu não colocaria o William. Ele é horrível. Para com isso. Quando ele jogou no Corinthians, ele foi horrível. Mas ele era foi pra outro fora, ele foi jogador, né? horrível. Não, ele ele não veio era. pro Palmeiras, ele é horrível. O Palmeiras. Você que foi tem... mal nessa. Tá indo Não, mal nessa. o William é horrível. Você deixaria o Borja? Keno, Borja e para com o William, E cara. Dudu, é o trio de ataque titular de tão hoje. ruim que ele usou aquela técnica do Ronaldo Fenômeno com o cabelo cascão. Ele meteu um bigode para as pessoas lembrarem. Ele falou isso, que é para as pessoas lembrarem dele como William Bigode. É homenagem ao Para pai com dele, isso, é cara. homenagem ao pai. Que homenagem Marião. ao pai dele. O cara é ruim demais, velho. Não é, Marião. O cara é horrível. Não é. O cara Senti faz gol algum pra caramba. ressentimento do Marião senti aqui. também. Tá, Para tá com isso. ácido. E um lance- Para com isso. Olha, eu não acho ele tão ruim Não, assim. não quanto é. o Marião tá Fala um pensando, gol importante mas- que ele fez na vida. Um gol. Lembra um gol É um dele. jogador médio. Então, Vamos ver se os ouvintes não mandam escalação aqui pra dele gente. como titular, pra mim, eu concordo. Horrível. Você não escalaria como titular também? Não, também não. Eu colocaria o Keno também. Beleza, Cebola. Eu Eu concordo. Um reserva médio, tudo bem. Machucou alguém. Mas titular pra ser o cara do. Para com isso, cara. Eu acho ele melhor que o Cleison. Para com isso, Feijão. O Onde William é que Bigode. Se o William pega uma bola, ele não consegue conduzir Não. 2 metros, cara. O ouvinte Para vai mandar com pra isso. gente agora aqui, ó. Quero que o ouvinte mande pra gente na nossa live. Você que tá ouvindo a gente pelos 95,3 da Rádio Fiscar, pelo aplicativo da rádio, se você pode acompanhar de novo esse programa no podcast. Pode mandar Diga, no Tem o Memória WhatsApp, do né? Esporte. manda Cara, no Memória do Memória, Esporte. Memória também. Manda no zap. Borja não vira nada. Pera, deixa o eu William lançar a não enquete. vira nada. Deixa eu Borja lançar- não vira nada. O William não vira nada. Deixa eu- O melhorzinho ali é o Keno. Deixa eu lançar aí. Por isso que o Palmeiras não vai, velho. Tem um quadro do senhor daqui a pouco. Eu vou Tem lançar. Champions pra falar, hein? Tem Champions. Eu vou lançar a enquete aqui que é o seguinte: você prefere no seu time o William Bigode ou o Cleison? Hashtag Ok? Cleison, hashtag William. Cleison, hashtag William. Eu já dei o meu voto aqui, hashtag William. Pode mandar Eu no prefiro WhatsApp da William. rádio também, Hashtag né? Cleison. Manda no WhatsApp da rádio. Se você quiser mandar o zap é 16 99122 0901. 16 99122 0901. Beleza? 16 99122 0901. Vamos pro Momento Memória. Momento Memória. É isso aí, PG. O Momento Memória de hoje traz uma figura até recente aí dos esportes, né? E que marcou por ambos os lados o esporte brasileiro. Tanto de uma maneira boa como uma maneira ruim. Alguns o amam, outros o odeiam. Trata-se de Felipe Massa. Felipe Massa, que nasceu em 25 de abril de 1981, ou seja, ele está completando hoje 36 anos. Ele que é paulistano. O Momento Memória vai em sua homenagem devido ao seu aniversário. Porém, eu espero que o Felipe Massa tenha se tornado um pouco mais humilde, porque eu estou aqui homenageando ele no Momento Memória, porém ele foi extremamente ignorante e mal educado comigo quando eu tive a oportunidade Olha de aí, conversar denúncia. com ele. Polêmica. Polêmica Não sei, no onda. espero que tenha sido um dia ruim. E não dele. atendeu seus telefonemas. Não atendeu meus hoje. telefonemas, não pediu desculpas. O fato é que Felipe Massa é sem dúvida aí, depois do Ayrton Senna e Robinho Barrichello, talvez um dos maiores nomes da Fórmula 1 do Brasil. E o Momento Memória de hoje traz o ápice de sua carreira, quando ele quase foi campeão mundial pela Ferrari em 2008. Foi por uma ultrapassagem, uma única ultrapassagem na última volta. Timo Glock, né? Timo Glock deixou o Hamilton passar e o Felipe Massa acabou perdendo aquele título. Foi uma grande lamentação, porque os brasileiros clamavam por aquilo desde a morte do Senna e infelizmente ele perdeu. Vamos assistir na narração de Galvão Bueno e ouvir. Tá aí o Felipe Massa, ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que segurar o carro na pista. Ele vem na volta final. O Hamilton vem no desespero. Eles vão para a laranjinha. O Vettel vai colocar o carro entre ele e o Hamilton. Ele contorna o laranjinha. Segura Vettel, segura Vettel, segura Vettel. Aí eles vão para a entrada do S. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe Massa do Brasil. Ele vence e fez a parte dele. Agora é esperar no misto. Restam 3 curvas. O Hamilton é o 6º. Eles vão no mergulho. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Na última
Russell e Hamilton é campeão. Brasil! Na última curva. Ô, PG, está aí. Que narração do Galvão Bueno, né? Que narração. Pra mim, na Fórmula 1, não tem ninguém como ele pra narrar. Eu queria mandar um abraço aí pro Tatum Cardoso, meu querido primo. Ele tá falando aqui de Timão Glock. Vale lembrar que o Felipe Massa é São Paulino, então numa dessas pode ser que tenha havido alguma rivalidade. O fato é que o Glauco lembrou bem aqui, né, Glauco? O Timo Glock, ele deu uma entrevista, né, dizendo que ele não tinha mais pneus, né? Não é que ele quis fazer isso. Ele não conseguiu manter. O Hamilton tinha um carro melhor, com pneus adequados para aquele momento, e o Timo Glock tava patinando, não me lembro se estava chovendo, o que era, ele não conseguiu ficar na frente. Foi muito quase, né? Do Massa. O Massa vai passar aperto agora na aposentadoria de grana, não? Tá mal. Eu acho que não. Ele e o Barrichello estão, assim, acho que umas 3, 4 gerações aí. Ele tá preocupado com a reforma da Previdência. E o Massa tá fazendo propaganda ainda, pra ganhar um pouco mais, né? Recentemente, você falou do Barrichello. O Barrichello teve um vídeo dele, com o filho dele de 11 anos, o filho dele dirigindo um carro. De marcas, assim como Stock Car, é bem emocionante, porque ele... Primeira vez que ele dirige com o filho dele, assim, num carro realmente... E diferente do Felipe Massa, acho que em geral o pessoal que convive na Fórmula 1 fala muito, o Rubinho diz que é muito gente boa, né, cara? Um cara sempre foi muito humilde, né? O pessoal fala que o Rubinho, ele não foi além, ele deixou o Schumacher passar muitas vezes pelo fato dele ser muito gente boa. Exato. E por ele pensar mais na família dele do que na própria carreira dele. Então ele tá ganhando. E outra, cara, entendeu? Depois ele foi um grande nome da Fórmula 1, ele é o piloto que tem mais corridas, se eu não me engano, na Fórmula 1, e ele é campeão na Stock Car. E ele ganhou, inclusive, a corrida do milhão. PG, eu vou te dizer que o Rubinho Barrichello deveria ser um ícone maior que o Ayrton Senna. Eu tenho uma teoria. O Ayrton Senna, é fácil demais ser Ayrton Senna. O cara é bom demais, cara. O Rubinho, pra mim, deveria ser um ícone maior, porque mesmo ele não tendo o talento do Ayrton Senna, ele nunca desistiu. O cara luta demais, cara. Então ele lutou, e ele é o cara mais zoado da história dos esportes no Brasil. É verdade. Todo mundo humilhou ele o tempo todo. Isso, e ele brinca com isso. Ele levou isso na esportividade. Ele continuou tentando, mesmo sendo humilhado. E ele seguiu levando o nome do Brasil, mesmo com o Brasil humilhando ele. Muito bem. O Nelson Piquet tem uma teoria sobre que também foi um gênio. Super humilde também, tranquilo, né? Ele e o filho dele. O Piquet é humilde. O problema do Piquet é que ele fala demais, né? Mas ele fala que o Rubinho, depois que o filho dele nasceu, ele fala que ele também teve isso quando ele sofreu aquele acidente na Tamburello também. Fica com a pele curta. Então você vê alguma coisa, você pisca o olho assim, o teu pé também puxa e você tira o pé. E o Rubinho acabou acontecendo isso com ele também. Tava na ascendência da carreira. E aí ele teve filio, ele começou a ser um pouco menos veloz. Talvez. Pode ser. Seja a explicação do Piquet. Eu vou falar rapidamente só para encerrar o assunto. Na época que eu jogava campeonato amador, os campeonatos internos, depois que meu filho nasceu e começou a me assistir, eu diminuiu significativamente as minhas brigas, as minhas expulsões. De fato, comigo também. Com você também, né? Certamente. Comigo também. Tem ópera ou não tem ópera hoje? Isso, tem ópera pra soltar pra gente, a Champions League aí, Cristiano Amaral? Opa! Tá atento, Cristiano. Quem vai pincelar pra gente as notícias da Champions League? O homem assustou, ele tava meio cochilando ali. Tava cochilando. E aí, Lucas Risse? Tem ópera ele? Lucas Risse, rapidamente, Lucas Risse. Muito bem. Pinceladas da Champions League. Jogo de 7 gols ontem, certo? 5-2 a vitória do Liverpool, que vencia por 5-0. Tudo aberto ainda, viu? Isso, tava tudo acabado até um certo momento, mas está tudo aberto pelo fato da Roma ter vencido o Barcelona por 3-0 na fase anterior. Precisa desse resultado aí, ela vai precisar. Se não tivesse sido da maneira que foi, todo mundo já estaria praticamente convencido final, né? Que o Liverpool chegaria à final, mas como aconteceu contra o Barcelona, a Roma ainda fica com essa sede de chegar na final, né? E hoje a vitória do Real Madrid de virada pelo placar de 2-1, o gol do Marcelo. Tivemos o auge do lateral e o descenso do lateral do Bayern, que era o Rafinha, que tinha o Tite lá assistindo a partida, poderia garantir uma vaguinha aí pra Copa, talvez no lugar do Fagner, e ele deu o passe
pro Asensio armar o contra-ataque do segundo gol. Gol da virada do Real Madrid, gol do Marcelo, que fez o gol de empate, gol do Asensio, 2-1. O Real Madrid leva vantagem para Madrid para a próxima partida. Muito bem. Glauco Keller, Cristiano Ronaldo, eu ia falar Cristiano Amaral, que é nosso craque daqui. É o craque da lousa. Esse é craque. Melhor até do que o português, eu diria. Cristiano Ronaldo apagado hoje. Cristiano Ronaldo apagado. Teve um gol anulado, né? Então... mas ele vai pra final junto com o Liverpool e uma final. Você acha que já os dois já estão garantidos? Eu acho que o Real Madrid não vai deixar escapar, o Liverpool também não. Fico muito feliz com o Liverpool na final, depois de tanto tempo, PG. Esperava-se uma final espanhola, né? Os dois times com muita moral, porque jogam uma Série B. O Campeonato Espanhol é uma Série B. Você trouxer o Raio Vallecano, o Celta de Vigo, o Albacete para jogar o Campeonato Brasileiro, perde do Bragantino. Comunidade Espanhola, um abraço. Mas é uma grande verdade. Perde do Bragantino. Então eles acabam só treinando no Campeonato Espanhol. E vão fazer bem. E vou torcer pro Liverpool, PG. Eu também. E muito se falou das previsões dos Simpsons, né? Que acertaram inúmeras aí em seus desenhos. E a previsão do El Chan, falando sobre a mistura Brasil e Egito, está acontecendo no Liverpool. Certo? Olha aí, que link maravilhoso que você fez. Salah maravilhoso. Salah e Firmino, certo? Salah e Firmino. Eu acho que ele deve ser promovido. Você trata muito mal esse menino. Eu? Você é o boss. Nada, cara. Salah e Firmino fazendo a festa lá em Liverpool. Ele é um dos narradores da casa, rapaz. Lucas Rios, vambora. Vambora. Vamos curtir aí um quadro especial agora no final do programa, 0-0 por enquanto. Você quer chamar o quadro já, então. A partida entre Vitória e Corinthians segue 1-0 pro Grêmio. Hoje à noite tem jogão. E semana que vem, aliás, no domingo, temos a nossa transmissão do Grêmio. E semana que vem a gente traz aí um programa especial pra galera. Valeu, Lucas. E se você é fera, mostre esse sorriso pra galera, meu garoto. Muito bem. Roubando bordões também. Muito bem. Henrique, você é da casa, você é do Onda, né? Sabe que você é do Onda. Sou da casa. Muito bem. Você não me chama por memória de esporte, mas você não... Muito obrigado por me aceitarem nesse seleto grupo aqui de amigos e irmãos. Eu fico muito contente. Domingo estamos aqui a partir das 9h30 da manhã para transmitir Grêmio São Carlense e Francana. É isso aí, você não pode perder. Domingão, vamos lá. Glauco Keller, valeu demais, cara. Obrigado, PG, obrigado, amigo. Sempre bom rever o querido amigo Cebola. Obrigado a você que ouviu a gente pelo 95,3 ou pela internet. Abraço, até semana que vem. Muito bem, já estou tolindo, Marião Pontieri. Nem você comecei fica a falar, o cara já tá metendo a tesoura. Você fica agora com um toque de letras. Toque de letras. Vou fazer um bingo. Teve ópera, agora tem samba no Onda Esportiva hoje. PG, homenagem a Dicró, Carlos Roberto de Oliveira, um dos maiores nomes do samba brasileiro. Ele que é um dos mentores da ideia do trio elétrico no Brasil, ao lado de Bezerra da Silva e Moreira, né? Os famosos Bezerra, Moreira e Dicró. Dicró, que faleceu em 25 de abril de 2012, aos 66 anos, é o homenageado de hoje. Ele que é vascaíno roxo, era, né? Vascaíno roxo, sempre defendeu e sempre mostrou sua paixão pelo time Cruz Maltino. Fica a nossa homenagem aí do Onda Esportiva, da Rádio UFSCar, a esse memorável Dicró que você está ouvindo aí ao fundo. Queria mandar um beijo para todo mundo que mandou mensagem pra gente hoje aqui na live. Não deu tempo, né? O pessoal de Piracicaba que mandou beijo, o pessoal de Araraquara que mandou beijo. Alessandra Mantovani, ela está ouvindo. Tieta está ouvindo, a minha cachorra. A média com a patroa ele faz. Lógico. A média com a patroa Um beijo a todo mundo, muito obrigado e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Até domingo tem transmissão, domingo nesta casa. A gente se vê, até mais. Consolação, leva um crioulo bicha e uma branca sapatão. Quem ganhou tem que levar.